Bem, bora continuar a ver aqui o nosso projeto. E agora a gente vai ver como fazer a conexão com um banco de dados, tá? Database. Vamos ver também fazer uma controller para o usuário, que a gente vai poder fazer o cadastro do perfil do usuário, fazer a recuperação da senha do usuário, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente já tem uma conexão com o banco de dados, que inclusive ele já está trazendo dados aqui do próprio banco, tá? Eu vou fazer um refresh da página, repare que ele trouxe aqui, ó, ok? E no caso, o banco é o mesmo banco que eu fiz do projeto do login. Então, se você não viu, dê uma olhada no vídeo, mas em resumo, a gente tem um banco de dados aqui, DB Protect SA, uma única tabela, tabela de usuários, e a estrutura aqui basicamente é o ID, o nome, o e-mail e a senha, ok? Sendo o ID um alto incremento e sendo chave primária com 11. O varchar com 100, e-mail com 100 também e a senha por um hash maior, 255. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar pela conexão do banco de dados. Eu criei uma classe aqui, ok, que eu coloquei database aqui, mas podia ser DAO também, ok? Que é objeto de acesso ao banco de dados. Então, o que eu fiz aqui basicamente? Criei algumas variáveis privadas, tá, no escopo da classe. O nome do banco, o local do banco, geralmente é o URL, o nome do banco, que no meu caso é este, o usuário é esse e a senha é esta, ok? Se você instalou, está usando o MAMP, como é o meu caso, provavelmente é as mesmas configurações aqui de usuário e senha. Mas se você está usando o Champ, se não me falha a memória, é para o Windows, tem mais outras versões aí de Apache para banco, tá? Aí você vai precisar olhar na documentação, geralmente na documentação eles mostram qual é a senha e o usuário inicial, caso você não tenha alterado. Se você já alterou, provavelmente você já sabe também de cabeça, ok? Ou pelo menos já deva ter alguma configuração em algum lugar. Então, aí eu criei um atributo aqui de acesso exclusivo da classe, objeto de dados do PHP. É isso que significa esse PDO aqui, ok? Objeto de dados do PHP. Então, assim que é construída, né, assim que é instanciada a classe, tem uma string aqui de conexão, é passado o usuário, é passado a senha, ok, para esse PDO. Outras versões um pouco mais antigas do PHP, a conexão era um pouco diferente, na verdade era bem diferentes. Dependendo do banco que você estava usando, era uma forma diferente de fazer a conexão. E isso prejudicava muito quando você quisesse migrar de um projeto para outro, né? Quisesse migrar de um banco para um outro num projeto que você tivesse. Então isso dava muita dor de cabeça. Então eles criaram esse PDO que facilitou muito. Então basicamente é só algumas alterações, você já consegue alterar o tipo de banco, ok? Então isso aqui facilitou bastante. Aí aqui a gente seta os atributos, ok? Mas o mais importante é essa parte aqui, ó. Essa parte essa aqui é uma string de conexão e o usuário e a senha. Dito isso, se der algum erro, ele vai interromper, vai morrer, digamos assim, e vai lançar uma mensagem de erro. E a conexão que a gente vai usar é essa daqui, devolvendo justamente a instância da conexão aqui do nosso banco de dados que a gente acabou de obter, ok? Então vamos ver aqui onde a gente usou. Na tela de login, eu fiz aqui, eu fiz uma controle, se você reparar, tá? Tem a classe, o componente aqui, o head, que a gente já viu nos vídeos anteriores, mas aqui eu fiz uma controle para o usuário, para a gente manipular tudo que for relativo ao usuário. Então, mais um arquivo aqui que a gente fez. Uma controller, uma classe aqui que vai funcionar como controller, ok? Ela pega, faz a requisição da DAO, ok? Aqui da DAO. Aqui a gente tem a classe do usuário, um atributo privado aqui para uso interno dessa classe. Logo que é criado a classe aqui, tá?
feita a construção da classe, a gente faz uma nova instância do banco e pega a conexão atribuindo para essa variável de escopo global da classe, ok? Então, aqui tem uma classe, um método dessa classe, que é esse aqui, ó, getAllUsers. Eu não sei se realmente a gente vai usar, mas para efeito de mostrar que realmente a conexão foi feita com sucesso, eu utilizei a conexão aqui, a gente utiliza através desse diz, que é no âmbito da classe, PDO conexão e executa uma query aqui com esse select from, all from aqui da tabela de usuários. Se você colocou o seu nome de usuário, você tem que substituir pelo nome correto aqui, ok? Aí ele pega o resultado e faz um fetch aqui associando em formato de array. Dito isto, aí na página de login, a gente fez aqui uma requisição, né, da controle, justamente para a gente poder, se a gente quiser, que é o que vai acontecer, fazer login, cadastrar o usuário, a gente joga tudo para o controle, a controle verifica lá, faz tudo que precisa fazer e devolve, se deu o status. Eu costumo fazer com status 200 e 500, ok? Geralmente tem pessoas que fazem com ok, não ok, então tem várias variações. Eu prefiro trabalhar com os números que dá menos margem para erro. Então aí aqui na hora de fazer a conexão, fazer o cadastro do usuário, a gente devolve 200 ou 500, se deu certo o cadastro do usuário ou não, tá? E aqui a gente vai devolver um status. Nos próximos vídeos a gente vai ver como fazer isso aí. E aqui a princípio eu só fiz isso, né? Instanciei a controle aqui. Agora isso aqui é uma classe, mas assim que eu crio um new aqui, eu crio um objeto. Então eu crio um objeto do novo usuário aqui. E com isso a gente tem aqui o objeto e o método desse objeto. E aqui é o resultado dessa operação, que como a gente viu na classe aqui, ele vai devolver tudo que vem aqui da tabela dos usuários. Ok? Então aqui eu uso o printr, tá? O echo aqui vai dar erro. Então eu uso o printr porque é um array aqui. Ok? Então aqui a gente já pode ver que deu tudo certinho. A gente tem aqui um usuário que é o Everton. O e-mail é everton@mail. Ok? E se a gente comentar aqui no caso, essa parte ele vai sumir aqui. Ok? Então aqui você já sabe que a gente consegue fazer a conexão, já temos a conexão com o banco de dados, a gente já criou uma controle para usuários, ok? E a gente também já começa a usar aqui a controle onde a gente quiser, né? Basta fazer a instância aqui da classe, né? Transformando em um objeto. Fechou? Vamos fazer só mais um teste aqui, eu vou descomentar, ok? Então aqui no caso vai aparecer o resultado e vou criar mais um usuário aqui só para efeito de provas, se realmente já não fosse o suficiente. Então a gente vem aqui, cria um nome aqui, Maria, e-mail maria@mail.com, Maria, e a senha super segura 12345C. Lembrando que isso aqui eu já mencionei, tá? Nunca, em hipótese nenhuma, coloque uma senha explícita desse jeito. Então, vamos carregar. Prontinho. Maria está aqui, ok? Maria e o e-mail dela aqui e a senha aqui. Então, eu espero que você esteja curtindo. Deixa o teu like, se inscreve no canal e até a próxima.